O tema hoje é entendendo e elaborando uma rota de fuga, né? Entendendo e elaborando uma rota de fuga. Então, vamos raciocinar um pouquinho, tá? A aula hoje ela vai ser bem dinâmica. Rota de fuga. O nome já está dizendo. Rota de fuga, fugir, sair, como diz aí o pessoal na linguagem, né, Graciane? Pegar o beco. Ou seja, se começou a pegar fogo, o fogo está na direita, eu tenho que ir para a esquerda. Se o fogo está na esquerda, eu tenho que ir para a direita. Então, rota de fuga é justamente isso. São procedimentos, são estratégias, tá, que vão ser colocadas em papel, ou seja, em projetos, para que, numa hora que se necessite de uma fuga de emergência, de uma evasão, tá, de emergência, se tenha todo o roteiro da rota de fuga. Essa rota de fuga geralmente ela é sinalizada, ela vai ter placas de saída de emergência, o local para onde você se dirigir. Geralmente existe o ponto de encontro também, para onde você se deslocar. Claro que se tratando de empresas, né, a empresa coloca a rota de fuga. Essa rota de fuga ela tem que ser totalmente divulgada, tá, em cada setor da empresa que se preze, como diz a história, que tenha um gerenciamento de emergência, que tenha um procedimento de emergência. Geralmente essa empresa vai colocar uma placa, um quadro alusivo mostrando: você está aqui, em caso de emergência, aí a setinha se dirija para este local. Então isso é que é uma rota de fuga, isso é que é um gerenciamento de emergência, certo? Então é muito importante a empresa, você como técnico de segurança, tá? Se entrar em uma empresa para trabalhar e essa empresa tiver um gerenciamento de emergência, você tem que se inteirar dela, inclusive participar dessa confecção dessa rota de fuga, desse gerenciamento de emergência. Então, grosseiramente falando, rota de fuga nada mais é do que uma estratégia básica para que você tenha em mente, tá certo? Em mente o que fazer numa hora de sufoco, ou seja, numa hora de emergência, num incêndio, numa explosão, num vazamento químico, né? Num vazamento químico. E outra coisa, a rota de fuga existe e tem que ser praticada, pessoal. Eu vou dar só um exemplo, citar só um exemplo, que é bem interessante nós trocarmos ideia. Em uma empresa que eu prestava serviço, eu assessorava essa empresa, tá? Vamos botar assim, uma empreiteira trabalhava em uma grande empresa, não vou citar o nome, tá? Porque nesse caso é um fato negativo, então não vou citar o nome, que é antiético. Então, nessa empresa, se tinha uma brigada de emergência, inclusive o técnico, né, que era conhecido meu, dizia: eu sou especialista em emergência, eu sou o A, o B, o C, o D, né? Aqui em Pernambuco não tem ninguém melhor do que emergência que eu. Então teve um pequeno vazamento, pequeno não, vamos botar aí um grande vazamento de um produto químico. Não vou dizer nem o produto químico, porque senão você pode juntar uma coisa com a outra e ver qual é a empresa, não, Graciano? Então a UNA é esperto. Então teve um vazamento de um grande vazamento de produto químico, e é aí que a gente vê, pessoal, aonde está a especialização em emergência. É aí aonde a gente vê a necessidade de treinamento. Foi gente correndo com carro de mão na cabeça, gente saindo do banheiro com as calças como é que se diz, pelas pernas, né? Todo obrado, como diz a história. Quer dizer, nenhum líder apareceu para fazer a rota de fuga, não foi seguido rota de fuga, foi gente batendo com gente, parecia uma cena de comédia, tá certo? Uma cena de comédia, parecia uma cena de cinema, né? Daqueles filmes de cinema. Então aí é onde a gente vê que o treinamento, certo? O estabelecimento de procedimentos como rota de fuga, plano de controle de emergência, entre outras coisas, é extremamente importante. E não só estabelecer, é muito fácil. Bonitinho, eu fiz o quadrinho, botei ali e tal. Vamos treinar, tá? Eu observei as aulas, tá, que o professor Sérgio ministrou para vocês e vi que ele falou também na questão de treinamento simulado. É importantíssimo que haja treinamento simulado, não só um por ano. Tá? Dentro do seu plano de emergência, seu procedimento de emergência, você tem que ter pelo menos 2 ou 3 simulados por ano. E olhe lá, tem empresas que ainda tem mais. Porque isso vai bitolar, vai adestrar o seu trabalhador, vai treinar o seu trabalhador a agir corretamente dentro de um programa, tá certo? Dentro de um plano
elaborado para a questão de emergência. Então, voltando lá ao nosso slide, entendendo e elaborando uma rota de fuga. Aí você vem, primeiro, eu já falei, mas vamos colocar na prática. O que seria uma rota de fuga? Então, rota de fuga é um conjunto de procedimentos e diretrizes, como eu havia falado, colocados em prática em forma de direcionamento e estratégia, com a finalidade de facilitar um abandono de área em caso de um sinistro. Ou seja, são parâmetros, tá? Normas, padrões, que são colocados no papel, e desses padrões, normas e parâmetros colocados no papel tem que ser colocado em prática. Não basta ter só uma rota de fuga, não basta ter só um plano de treinamento simulado. Tem que se elaborar, porque na hora que for necessário, nós oramos, pedimos para que não ocorra a necessidade de se usar uma rota de fuga, de se usar um plano de emergência. Mas na hora que se precisar, segurança é isso. Na hora que se precisa, ela tem que estar pronta, tem que estar batendo continência, pronta para agir. Tá certo? Porque o sinistro, certo? As grandes emergências não avisam quando vão ocorrer. O acidente não avisa quando vai acontecer. Ele bate na porta, não. Ele mete o pé na porta, arrebenta e entra. Não quer saber. Tá certo? Então, eu costumo fazer essa comparação com o acidente, com os casos inusitados, tá? Com as catástrofes, como diz a história. Então, ele não vai avisar. Então, nós temos que estar sempre pronto, sempre alerta para fatos como esse. Certo? Então, só revisando aí, uma rota de fuga é um conjunto de procedimentos e diretrizes colocados em prática em forma de direcionamento e estratégia, com a finalidade de facilitar um abandono de área em caso de um sinistro. Certo? Vocês viram já com o professor Sérgio a definição de sinistro e perda, né? Sinistro é toda ou qualquer ocorrência, tá, que possa que leve a perda ou dano, mas só que essa perda ou dano ela é ressarcida por seguro ou outros meios, tá? E a perda ela não é ressarcida, tá? Perdeu. E o sinistro ele pode ser ressarcido, tá? Ele tem como ser ressarcido através de seguros ou outras coisas. Aí você vê, nossa aula de hoje ela vai ser bem prática. Ela vai ser bem direcionada, cheia de placas, tá? Cheia de figuras alusivas, para que nós possamos comentar. Vai ser uma aula bem solta. Então aí você vê procedimentos e atributos utilizados em uma rota de fuga. Então o primeiro procedimento e atributo utilizado na rota de fuga é a sinalização em si. Tá? Uma rota de fuga, ela tem que ser bem sinalizada, ela tem que ser bem alocada, tá? Bem determinada, para que os funcionários, em caso de urgência e de emergência, possam segui-las de uma forma que não se tenha acidente, não se tenha um agravo da situação. Tá? Bem como não basta ter só a questão da rota de fuga. Lembrando, quando se falou de brigada de emergência, lembre-se das equipes que são formatadas na brigada de emergência. A equipe tem que ser bem treinada. Os líderes de evasão, tá? Os líderes de abandono de área tem que ser bem treinado. Cada setor tem seu líder. Tá? Independente da brigada, cada setor, no plano de fuga, no plano de abandono de área, cada setor tem seu líder. Então ele tem que estar bem treinado como se faz essa retirada e assim sucessivamente. Então você vê aí nos procedimentos e atributos utilizados em uma rota de fuga, como eu falei, uma das principais boas características da rota de fuga é a sinalização. Aí você tem aí uma placa de saída de emergência, tá? Placas de emergência podem ser usadas também na cor vermelha, utilizadas em fábricas e indústrias. Então, essa plaquinha padrão da saída de emergência, você vai ver, existem placas dessas também alusivas, em caso de faltar energia, ela acende, tá? Com iluminação de emergência. Alguma pergunta, Graciane? Temos sim.